está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. Hoje a gente navega até Cachoeira do Arari para falar de um trabalho social, um trabalho envolvendo esporte com crianças e adolescentes, trazendo por seio de todo esse engajamento, dessa forma de fazer a diferença, o esporte. Hoje a gente vai conversar com o professor Augusto Leal, que tem algumas iniciativas iniciadas há alguns anos e que começam a dar alguns frutos, mostrando também o quanto que o trabalho social precisa ser fortalecido, ser valorizado. Hoje, parte do trabalho do Augusto, que aceitou gentilmente conversar com a gente. Professor Augusto, seja muito bem-vindo ao Ecos do Marajó. Gostaria primeiramente que você se apresentasse aos ouvintes e falasse como começou esse seu interesse por projetos sociais ligados ao esporte. Olá, caros ouvintes. Me chamo Luiz Augusto da Silva Leal, mais conhecido como Augusto Leal. Hoje eu estou aqui para contar um pouco da trajetória dos meus projetos. Lá em 2018, em virtude de conclusão de curso, para meter um TCC, eu teve que montar um projeto aqui que, na verdade, falar sobre o carimbó, que era a minha área. Quem sabe eu participei de um grupo que foi presidente de um grupo o grupo de arte e tradição Acauã, né, bastante tempo. Então a intenção era falar sobre o carimbó, né, no TCC. Mas aí, como já tinha o meu amigo que também já ia falar sobre o carimbó, então teve que procurar outra área, né. E já na disciplina de ginástica, veio um professor que ele trouxe umas músicas da Joelma em ritmo de aeróbica, né. Aí na época eu pedi dele para me fazer, né. Pensei em falar em questão da Zumba, né. E por ironia do destino, dentro onde eu trabalhava, que era a creche Pingo de Gente, né, a gente tinha montado a quadrilha dos funcionários, né, que já tinha das crianças do funcionário, e montei uma dança, foi excelente. Então, para dar continuidade também nessa, nessas atividades com os funcionários, né, em virtude de tirar o estresse, né, quem trabalha nessa área, o estresse é muito grande, então para a gente ter um momento de desestressar, né, eu montei o projeto, né, para falar também, para conciliar o nosso TCC. Comecei com um ritmo de Zumba, né, com 5 alunos na época, lá em 2018, né, 27 de julho de 2018. E, e deu certo, né? Deu certo porque depois eu comecei a pegar as músicas regionais e começou dar mais gente nas aulas, né? De 5 passou para 10, de 10 passou para 20, de 20 para 30 e era lá no espaço da creche, né? O espaço não deu mais, eu teve que procurar outro espaço, né? A gente foi para a praça, né? Aí, em virtude de chuva, a gente foi para o ginásio, né? Que aumentou de 30, foi para 50, 100. Começamos a gravar alguns vídeos, né? Tem no meu canal, Augusto Leal, né? No YouTube. É só procurar lá, né? Legal, Augusto. Agora conta pra gente como é o seu trabalho com a comunidade e com jovens e quais os resultados vocês vêm conseguindo. Já em 2000 para 2001, já na área de educação física, né, teve o GEPS. E o GEPS foi aqui no, em Salvaterra, no município vizinho, né, teve a primeira etapa, eram os alunos de 12 a 14, né, e inseriram a luta marajoara e o município não levou ninguém, né, para nenhuma modalidade. Na verdade, parece, se eu não me engano, foi o handebol só. Não estou lembrado nessa época. E, e depois ia ter a segunda fase, que era o dos alunos, né, de 15 a 17. Aí foi que eu
teve a ideia, né, de levar esses alunos, montar uma equipe, levar esses alunos, né? Perguntei para algumas pessoas, né, e elas falaram que eu tinha que ter o aval da Secretaria de Educação, né, da secretária. Aí prontamente fez o projeto, levei para a secretária e ela prontamente, não, pode montar a equipe que a gente vai te dar o apoio. E foi isso que aconteceu, né? Na época era a dona Nete Dias, a secretária, né? E eu montei, peguei os alunos do Delgado e da Daltino, né? Fez o treinamento, inclusive eu fui a primeira pessoa a fazer, a trazer para o município, né? Um curso, né? De técnicas de luta marajoara, né? E a metodologia de ensino na época lá. E assim inclusive a gente trouxe alguns mestres, por exemplo, o mestre Heran de Salvaterra, o professor Dário também de Educação Física de Salvaterra. A gente fez esse curso, né? E participamos dos JEPs lá em Salvaterra, né? Inclusive os meninos foram pro pódio, alguns deles. E lá, a Alessi também já fazia parte do nosso projeto, né? A lutadora aqui no nosso município. E ela me falou que ia ter a luta olímpica lá, né? Aí perguntou se a gente podia participar na hora. Só que eu disse que eu não sabia nada, né? E ela que sabia, já tinha treinado, que a maioria da federação parece de luta olímpica, né? De wrestling, era o mestre dela, então ela começou a passar as técnicas e a gente participou pela primeira vez, né? Lá em Salvaterra, isso em 2001, entendeu? E os meninos também foram pro pódio, porque a luta olímpica e a luta marajoara, ela tem algumas vertentes, né? Ela tem umas semelhanças, né, de técnicas e isso foi essencial para o desenvolvimento desses alunos, né, dentro da luta olímpica. Que até então, quando eles vieram de lá, a gente começou o treinamento aqui. No ano seguinte, a gente foi participar da primeira etapa em Belém e conseguimos classificar 5 deles, né, em 2022 para ir para Macapá, que era o Ginasíades, né? A gente conseguiu levar, que foi a primeira vez que esses meninos saíram do Marajó, do Pará, né, para outro estado. É a primeira vez que a gente teve atletas saindo fora do nosso estado, né, na época lá. E em seguida, né, voltando de lá, a gente começou da outra. Fomos para outra etapa, na segunda etapa. Também conseguimos classificar alunos, né? Se eu não me engano, 5 alunos de novo que foram para o Rio de Janeiro, para os JEBs, né? Jogos Escolares Brasileiros, 2022 no Rio de Janeiro, os alunos de 12 a 14. Inclusive, 2 ficaram em terceiro lugar, né? Na verdade, todos trouxeram medalha de lá, né? E, e foi a primeira vez que a gente teve conquista, que esses meninos, 8 desses meninos, eles conseguiram o auxílio atleta, né? Que nunca no nosso município tinha conseguido auxílio, né? A gente conseguiu 8 para 8 alunos na época, né? E um bolsa atleta também para um dos alunos, que era o Thiago, né? Que ele ficou em terceiro, então ele tinha garantido. Só que na época a gente não conseguiu porque a gente era leigo, né? Nessa área de bolsa atleta, nunca nenhuma modalidade do nosso município tinha recebido, né? Tinha atleta, tinha histórico que tinha recebido, né? Então a gente não conseguiu esse esse fato, né? Conseguir esse atleta conseguir receber esse recurso, né? Que era muita burocracia, a gente não conseguiu. Só que esses dois meninos que ficaram em terceiro, tanto a Jéssica e o Thiaguinho, no outro ano eles conseguiram receber o Bolsa Talento de R$ 13.500, né? Do governo do estado, né? A CEL, Secretaria de Esporte e Lazer. Aí foi um fato inédito, né? E assim a gente começou o nosso projeto, começou, né, toda essa potência aí. E hoje, por exemplo, eu já
Já vou conhecer o 8º estado, né? Graças a esses projetos aí. E tudo gratuito. E hoje, né? Hoje é bom porque os alunos, né, que já estão completando 18 anos, eles já estão assumindo o projeto, né? E isso é gratificante, né, pra gente. É, eu já posso até já começar a montar outros projetos, que a intenção é montar outros projetos, né, de outras modalidades, por exemplo, badminton, que eu já tenho todo esse material, né, justamente só para montar. E isso é gratificante, né? A gente vai fazendo, vamos fazendo nome, né? São histórias que, que vai ficar marcada, né, para sempre, né, no nosso município, né? Quando eu estou falando, são conquistas aí. Nunca o município tinha conseguido Bolsa Talento, nenhuma modalidade tinha conseguido Bolsa Atleta, né? O auxílio esporte. Então, isso é um marco, né? Vai ficar marcado na história, né? Essas conquistas aí. Boa, professor. E quais são as principais dificuldades para conseguir apoio ou patrocínio que vocês ainda precisam para melhorar ainda mais o trabalho que vocês já vem fazendo? E as principais dificuldades é essa de recurso, né? Porque, como eu estou lhe falando, as competições de luta olímpica, de wrestling, a maioria são para Rio e São Paulo, né? Que são referência na nossa modalidade. Então, essa que é a maior dificuldade, né? De levar esses atletas para lá, porque o custo é muito alto, né? Sabe que uma passagem aérea, né? Tu vê é mil e pouco, quase R$ 2.000. Então, para ti, para voltar, é um custo muito alto, né? Como estou falando, o único órgão que a gente tem ajuda direto mesmo é a prefeitura, porque surgiu, né, esse projeto através da Secretaria de Educação, né? Esse que é o nossa maior dificuldade. Professor Augusto, muito obrigado por dividir um pouco dessa iniciativa aqui no Ecos do Marajó. A gente sabe que, assim como você, existem diversos outros projetos, né, de professores, de educadores e educadoras por outros municípios marajoaras que também merecem ser conhecidos e valorizados, né, porque a gente sabe que os resultados são sempre muito importantes, né, e o impacto é sempre positivo. Então, muito obrigado por partilhar com a gente. Esse é mais um episódio do Ecos do Marajó. E a você que está ouvindo, muito obrigado por acompanhar o nosso projeto. Fique à vontade para comentar, deixar sugestões de dicas, de temas, de convidados e convidadas. Muito obrigado por escutar e até o próximo. Tchau, tchau.